A paz do Senhor, prezado aluno do CETADEB, retornamos com a segunda parte da nossa quarta lição do curso CETADEB Avançado. Estamos estudando Direito Eclesiástico. E essa segunda parte, ela inicia com o assunto sobre por ser laico, o Estado brasileiro ele assegura a liberdade de culto e o respeito a toda a fé. De uma maneira geral, o Estado laico é um Estado neutro e leigo. Busca-se através dele que uma sociedade, de modo geral, mesmo com diversidade de crenças e ideologias, como é o caso do Brasil, consiga se desenvolver pacificamente, tratando o próximo com o devido respeito, obedecendo a um governo sem posição religiosa definida. Isso é ser um Estado laico. O Brasil é considerado um Estado laico em virtude de dispositivos constitucionais que amparam a liberdade de religião. O artigo 5º, no parágrafo 6º da Constituição Federal, ele dispõe, e isso é considerado uma cláusula pétrea, que é inviolável, veja bem, irmãos, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não somente temos liberdade para cultuar a Deus, deveríamos ter, né? Porque hoje, com essa situação pandêmica, não só no Brasil, mas em todo o mundo, nós estamos vendo coisas muito estranhas acontecendo. E aqui no Brasil, então, foi dado uma autoridade acima da Constituição para governadores e prefeitos fecharem igrejas, assim se entenderem e assim o desejarem. Mas nós não temos só liberdade de professar a nossa fé. Temos ainda o direito de sermos protegidos nesses locais onde professamos a nossa fé, locais de culto, locais de liturgia. O artigo 19 da Constituição, nós já lemos ele, né, na aula anterior, primeira parte dessa aula, né, na verdade, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos, subvencionados, embaraçar o funcionamento, aquilo que nós já fizemos a leitura. O que é um Estado laico? Nós colocamos alguns vídeos lá no Google Sala de Aula, o Google Classroom. A gente colocou lá alguns estudos, algumas posições sobre o que vem a ser um Estado laico. Entre lá, aluno, entre lá e faça a sua inscrição, né? E participe, porque lá são colocadas muitas coisas boas de estudo a respeito da lição, a respeito do livro. E qualquer dúvida que você tiver, pode indagar lá que a gente vai procurar resposta para as suas perguntas. Então a pergunta é, o que é um Estado laico? Pergunta que está inclusive na lição de número 3. Um Estado laico é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria ou não permite a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. Isso é um conceito de Estado laico. Mais à frente a gente vai ver outros conceitos que não diferem muito do que nós estamos vendo aqui. O Estado laico trata todos os seus cidadãos em igualdade, né? Lembram lá do artigo da Constituição, todos são iguais perante a lei, independentemente da escolha religiosa, não deve dar preferência a indivíduo de certa religião, o Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Por outro lado, o Estado não significa que um Estado laico dizer que é um Estado ateu ou agnóstico. A descrença religiosa é tratada da mesma forma que os diversos tipos de crença. Mais um exemplo bem claro aqui no Brasil, o Estado é laico, mas ele tem um pendor para o cristianismo porque a maior parte de sua população é cristã. A diversidade religiosa no Brasil
é muito grande. Nós colocamos aqui alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, a celebração religiosa do Centro Espírita, o Pai Luiz de Oxóssi, em Santa Luzia, Minas Gerais, na região metropolitana, foi fechado esse centro por causa de barulho. Então eles fizeram um termo de ajustamento de conduta apresentado pelo Ministério Público e o centro entrou com uma ação, né, por causa da imposição do Ministério Público, e a ação motivada por barulho, né, muito barulho que eles faziam, e eles então conquistaram o direito de praticar a sua fé, praticar o seu culto. Nós consideramos errado, nós consideramos demoníaco, todavia eles têm os seus adeptos e eles têm a liberdade de cultuar. Então aqui nós vemos uma celebração espírita. E eles, com liberdade, dentro da Constituição, foi fechado o estabelecimento por causa do barulho, mas eles se adaptaram e continuam lá fazendo o trabalho deles. Aqui você vê um batismo coletivo de membros da Assembleia de Deus. Essa imagem não está dito de onde que é, mas eu acredito que seja do Rio de Janeiro. E aqui a liberdade de expressão da nossa fé, aonde ali no mar eles estão batizando os crentes, estão exercendo ali o direito da sua religião. Outra imagem aqui que nós temos é a festa de Iemanjá. Nós não concordamos, nós sabemos que isso é uma coisa errada, é uma ação de demônios, mas eles têm o direito deles, já que professam essa fé e têm esses rituais a se fazer aí, e eles têm essa liberdade então para fazer. Nas considerações sobre a laicidade do Estado, argumentos que defendem a suposta ilegalidade da relação igreja-Estado. Desrespeito aos princípios da liberdade de crença, desrespeito à laicidade do Estado, isonomia da impessoalidade na administração pública, da imparcialidade do poder judiciário. Esses são os argumentos que supostamente são ilegais em relação igreja e Estado. Agora, os argumentos favoráveis à relação igreja-Estado. O Estado laico não deve ser entendido como uma instituição antirreligiosa ou anticlerical. Veja bem, o Estado laico, aliás, foi a primeira organização política que garantiu a liberdade religiosa. O Estado laico garante a liberdade religiosa, garante a liberdade de crença, garante a liberdade de culto. A tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico e não como oposição a ele. Uma definição de Estado laico. Então, a instituição política, aqui temos outra definição, né? Instituição política que é legitimada pela soberania popular, em que o poder e a autoridade das instituições do Estado vêm do povo e não derivam de manifestação sobrenatural ou manifestação divina. Então, o poder emana do povo e pelo povo e para o povo. Definições que privilegiam os princípios democráticos e os direitos humanos. Todos têm esse direito de professar a sua fé no Estado laico. Então aí, meus irmãos, essa segunda parte, bem rápido, bem simples, mas você estudando a palavra de Deus, você estudando esses conceitos, você vai entender melhor sobre direito eclesiástico. Deus abençoe você e nós voltamos daqui a pouco com mais outra matéria.